especificamente, vamos começar falando da audiência do BBB. Daqui a pouquinho, depois da nossa resenha televisiva, tem BBB, repercutindo esses últimos dias da atração da Globo. Mas o BBB 23 está chegando ao seu final com a menor audiência de sua história. Tiveram vários recordes negativos nesse sentido, de termos aí uma audiência que sucessivamente foi abaixo do esperado em vários momentos. E desde a estreia, né? Então, acho que o primeiro fator que a gente precisa considerar nesse sentido é que, mesmo tendo momentos agudos durante a temporada, e houveram momentos interessantes, porque a escalação de elenco desse ano foi bastante interessante e, para mim, satisfatória, mas acho que em função desses momentos que houveram aí de embates e mesmo assim a audiência não ter respondido da mesma forma, já indica pelo menos um fenômeno que é também a característica de que as pessoas estão saindo mais de casa do que em outros anos em que a pandemia estava pegando um pouco mais forte nesse momento, e isso tudo afetava certamente de uma maneira direta o consumo de televisão aberta. Então acho que a gente começa a ver agora o consumo de televisão aberta começando a decair mais uma vez, e chegando a uma posição em que já vinha vindo nos anos pré-pandêmicos, né? Então a gente tem aí uma estabilização não, a gente tem um decréscimo do consumo de televisão aberta de uma forma geral. A gente vê que os números de audiência de várias novelas aí, ou de outros produtos, tem dificuldade de chegar mais longe. Vejam que Pantanal, por exemplo, que foi um fenômeno, sempre estava acima da casa dos 30 pontos, um fenômeno para os dias de hoje, foi uma novela que já estava num patamar bem diferente do que foi Amor de Mãe, que, embora tenha sido cortada no meio, conseguiu índices até maiores em alguns momentos que a novela Pantanal, na comparação direta, né? Já a Fina Estampa, que foi uma reprise da época da pandemia, do início da pandemia ali de 2020, conseguia 35 pontos com facilidade. Então, realmente, é um consumo de televisão que tem caído. Agora, essa temporada do BBB, ela tem algumas características que são importantes da gente notar. Primeiro, a gente não pode reclamar, como se reclamava ano passado, da seleção de elenco. Ano passado, nós tínhamos muitas pessoas que não queriam jogar o BBB 22. A gente tinha ali vários personagens que podiam até eventualmente ser carismáticos, mas que não estavam dispostos a jogar o BBB 22. Tanto que o Arthur Aguiar foi a única pessoa que se insurgiu contra os demais em função disso. E até o paredão dele com a Jade Picon, a Jade também se insurgiu nesse sentido de replicar o jogo e achar um motivo ali para gerar entretenimento para quem estivesse acompanhando. Então, foram as únicas duas figuras que movimentaram um pouco mais o jogo. O restante era um festival de plantas, né? Tinha muita planta no BBB do ano passado. Não é o caso do BBB desse ano, tem muitos personagens interessantes que foram saindo sistematicamente, enquanto a torcida da Amanda, especificamente, que provavelmente é quem vai ganhar o programa nesse ano, enquanto a torcida dela ia crescendo e conseguindo uma projeção muito interessante dentro desse contexto. Mas não imaginei, confesso que me surpreende o fato de que o Quarto Deserto ganharia tanta força nessa reta final, uma vez que foi uma disputa equilibrada durante grande parte da temporada, né? Teve um momento com o Fundo do Mar na frente, teve um momento com o Deserto na frente, depois tiveram duas expulsões e uma desistência do Quarto Deserto, que ocasionou também numa mudança desse contexto do jogo especificamente, e acho que é importante a gente olhar isso porque reflete um pouco do que veio a acontecer nessa reta final. Nós temos uma reta final hoje com mais um paredão de eliminação aí, daqui a pouquinho no BBB, a gente vai falar mais sobre isso, em que não há contraponto, não há antagonismo, né, de uma forma geral, nessa temporada final aí do BBB, nesses últimos dias. Ricardo Alface e Domitila não estarem na final é algo que eu comento sempre lá no BBB, que é uma coisa quase inacreditável, inaceitável pra mim, porque eu acho que com um contraponto, essa média tenderia a subir. Sem esse contraponto, a média tende a baixar bastante aí nessa reta final do BBB 23. O fato é que a Amanda conseguiu angariar uma torcida muito engajada e essa torcida muito engajada está muito disposta a fazer a Amanda ganhar e a eliminar seus adversários. Foi isso que aconteceu com Ricardo, Domitila, enfim, Sara também, outros participantes que estiveram em outros momentos do programa. Então eu acho que a Amanda
conseguiu angariar essa torcida grande, e essa é outra reivindicação de quem acompanha o BBB há mais tempo. Torcidas gigantescas geralmente impedem o reflexo do que grande parte do público que vota gostaria, né? Enquanto você tem ali uma parcela do público muito apaixonada pelo programa e que gostaria de ver o seu favorito chegar mais à frente, e tem a disponibilidade de soltar ali 50, 100 votos num paredão, tem gente de torcidas organizadas, de muitos participantes, que consegue largar ali 10 mil votos, 15 mil votos em um só paredão, né? Então realmente fica desproporcional, e eu tô falando desse número multiplicado a uma gigantesca potência. Então tem muita gente que consegue fazer isso, e acho que dentro do sistema de votação atual tem um mérito gigante a torcida da Amanda por fazer ela provavelmente vencer o programa nesse sistema, frente a tantos participantes do camarote que tinham ali torcidas gigantes e tudo mais. Então tem esse mérito por esse lado, mas sob a perspectiva do jogo e do que a maioria do público vinha querendo, eu acho que a Amanda dividia esse protagonismo tanto com a Domitila, quanto com o Alface, quanto com o César Black, talvez Fred Nicásio, não tenho certeza, mas enfim, são questões que é importante a gente levantar aqui, e que eu acho que denunciam um pouco essa queda de audiência do BBB. Então são dois motivos principais para mim: essa queda de televisores ligados, a audiência da televisão está começando a encolher de novo, e também o fato de muitas pessoas abandonarem o programa a partir do ponto em que o programa começa a ter eliminações sistemáticas de um grupo em detrimento de outro, né? Então acho que é um fator preponderante aí. Jefferson Barros está conosco aqui, dizendo boa tarde, Guesla. Pois é, quem imaginaria uma reta final de BBB com audiência de sessão da tarde? Espero que a produção se atente a não deixar mais grupos fanáticos dominarem o rumo do programa. O voto para ficar já seria uma solução nisso, né? Já seria uma solução a essa questão. Enfim, Ademir está conosco. Buenas, tudo certo, Ademir? Tudo bem? Um abraço para você, obrigado pela companhia.